Neste vídeo, vamos analisar vários métodos diferentes para criar alinhamentos ferroviários, seja para alinhamentos existentes ou propostos. Também vamos ver algumas maneiras de criar uma geometria bem complexa para evitar conflitos ou pontos de interferência. Então, no primeiro exemplo, temos políneas tridimensionais que foram extraídas de uma nuvem de pontos. Então, no Autodesk Construction Cloud, podemos extrair recursos-chave como linhas de trilhos ou linhas de borda de plataformas da nuvem, e podemos usar essas linhas tridimensionais no Civil 3D como base para nosso alinhamento. Também podemos ver que essas linhas estão na localização georreferenciada correta. Então, na guia inicial, podemos escolher alinhamentos e selecionar Criar alinhamento de melhor ajuste. Com essa opção, podemos escolher entre entidades do AutoCAD, como políneas ou blocos, pontos, código ou, neste caso, escolheremos linhas de característica. Podemos usar a ferramenta de seleção para escolher o trilho esquerdo como a primeira linha e o trilho direito como a segunda linha. Vamos aumentar o raio máximo apenas para garantir que estamos incluindo algumas das curvas maiores que possam existir neste alinhamento. Podemos também ajustar o valor da espiral para a curva aqui, e este é um valor que podemos revisar se precisarmos ajustar nossos resultados. Temos a opção de corresponder tangentes e espirais, mas esta opção tende a tornar o alinhamento muito menos simétrico para os outros itens. Deixaremos como padrão. Também podemos ajustar as opções de eliminação aqui e controlar o ângulo ou a distância máxima, mas deixaremos essas opções desativadas por agora. Assim que selecionarmos OK, veremos um gráfico de regressão que mostrará a localização do alinhamento resolvido. Podemos inspecionar isso para revisar os resultados. Uma vez que fecharmos a janela, o alinhamento será exibido. E lembre-se, uma vez que o alinhamento está definido, podemos ajustar os valores e os pontos cardeais se necessário. Podemos ver que alguns dos valores ou comprimentos podem precisar ser ajustados para o melhor encaixe e algumas das coisas que podemos revisar e ajustar conforme necessário no editor de geometria. Neste exemplo, podemos selecionar o alinhamento e ir para as propriedades do alinhamento. Como criamos isso? Como um alinhamento de melhor ajuste. Vamos mudar para um alinhamento de trilho na guia de critérios de design. Podemos adicionar alguns valores de velocidade e determinar os critérios específicos para o nosso projeto. E aqui apenas usaremos os padrões métricos de trilhos padrão. Agora vamos criar um alinhamento a partir de pontos, código ou pontos de levantamento. Então, aqui queremos começar na aba de trilho. Podemos identificar as propriedades do nosso alinhamento e incluir o nome a destacar e os critérios de design com a barra de ferramentas do editor de geometria. Podemos criar elementos individuais dos nossos alinhamentos, como as tangentes e as curvas. Então vamos começar com a primeira tangente no menu suspenso de tangente. Podemos escolher entre algumas opções. Vamos escolher a melhor linha ajustada fixa. Temos algumas opções aqui para escolher, mas vamos selecionar os pontos que logo podemos ver em geral onde a tangente está localizada. Mas mesmo se escolhermos alguns pontos que estão fora dessa tangente, podemos editá-los na janela. Então, quando selecionamos os pontos, podemos ver nosso gráfico de regressão. Portanto, se precisarmos excluir alguns desses pontos da seção de tangente, podemos fazer isso e o gráfico será atualizado para mostrar a seção de tangente resolvida. Uma vez que isso pareça preciso, podemos fechar a janela assim que a janela estiver fechada. A seção tangente aparecerá. E como este alinhamento é uma linha de carga, queremos defini-lo pela definição de corda. Então, vamos escolher o alinhamento e ir para as propriedades do alinhamento. Na aba de controle de estação, podemos selecionar a definição de corda. Podemos também adicionar a nossa velocidade de projeto ao nosso alinhamento. Então, esses votos aparecerão para o alinhamento. No nosso caso, o estaqueamento está realmente indo na direção errada. Portanto, se este for o caso, selecionamos o alinhamento e escolhemos a opção do menu Modificar e escolhemos Inverter a direção. Assim que selecionamos o comando, podemos ver que o alinhamento é revisado. Agora vamos escolher a seção de curva. Faremos algo semelhante escolhendo a opção de curva. Agora, para clareza, uma curva fixa será baseada em certos elementos e aqui esses serão baseados em pontos colo. Como as flutuantes são fixadas em uma extremidade a outro elemento do alinhamento, e curvas livres são calculadas entre dois elementos existentes. Então vamos escolher a curva fixa para melhor ajuste e seguiremos um fluxo de trabalho semelhante baseado nos pontos. Logo, selecione os pontos que parecem estar no corpo da curva. Da mesma forma, podemos excluir os pontos que estão fora com base na nossa análise de regressão e agora temos uma curva separada da tangente. Estes fazem parte do mesmo alinhamento, mesmo que não se conectem, e faremos o mesmo ao longo do nosso alinhamento para o resto das tangentes e das curvas. Agora queremos conectar essas tangentes e curvas com espirais. Então vamos escolher a espiral livre da lista suspensa de espirais.
E no nosso caso, isso nos diz que não há solução encontrada. Quando escolhemos as duas opções, podemos precisar realmente inverter a direção do nosso elemento de curva. Então podemos escolher a ferramenta de reversão de direção na nossa barra de ferramentas e selecionar a curva. Agora, quando criamos uma espiral de conexão, podemos ver que os resultados estão conectando os dois elementos. Podemos fazer a mesma coisa durante todo o alinhamento. Portanto, esta é outra maneira de criar alinhamentos existentes com base em dados de campo ou dados de nuvem de pontos, e todos os nossos elementos de curva são identificados quando revisamos o alinhamento nesta janela. Então vamos ver a criação de um alinhamento proposto ao definir locais de. Identificamos os locais de π neste exemplo com círculos, mas poderíamos fazer isso de várias maneiras diferentes. Poderíamos usar linhas de construção ou um layout fictício na aba ferroviária, e escolheremos as ferramentas de criação e preencheremos as informações para nosso alinhamento. Vamos escolher a ferramenta e podemos percorrer o alinhamento e ajustar todos esses locais. Faremos a mesma coisa para o trilho no sentido sul. Agora queremos criar curvas espiraladas para cada localização de um ponto. Ao notar que podemos escolher entre vários tipos de espirais, dependendo da nossa necessidade de projeto, e podemos mudar isso no menu suspenso de selecionando espiral. Para esta opção, vamos apenas permanecer com controle. Para fazer as curvas espirais, podemos selecionar o menu suspenso aqui e escolheremos uma curva livre novamente. Uma curva livre é calculada entre se não tivermos certeza de qual método escolher. Ao olhar para os parênteses, podemos determinar em quais fatores estamos baseando a curva. Assim que escolhermos essa opção, selecionaremos o primeiro, depois o segundo elemento. Em seguida, inserimos o raio da curva e os comprimentos das espirais. Esses valores devem ser baseados na nossa velocidade de projeto e nos nossos critérios de projeto, e se estiverem fora disso, receberemos um aviso sobre essas curvas ou espirais. Faremos isso tanto para o alinhamento norte quanto para o sul, olhando alguns exemplos mais complexos. Vamos dar uma olhada em outros métodos para traçar alguns alinhamentos ferroviários. Podemos criar alinhamentos a partir de objetos, mas como não podemos desenhar realisticamente uma espiral, acabaremos obtendo uma geometria que pode não nos agradar. Então escolheremos o alinhamento a partir de objetos. Defina a direção da nossa estação. Então insira alguns parâmetros de alinhamento. Se ao criar o alinhamento não virmos nenhum rótulo, podemos adicioná-lo selecionando o alinhamento e escolhendo editar rótulos de alinhamento com o menu de clique direito. Aqui podemos adicionar pontos cardeais, estaqueamento ou outros rótulos que possamos precisar. Uma vez que isso aparece, podemos ver que temos várias curvas representando a espiral. Então, se usarmos os controles e editarmos o alinhamento, os outros elementos na verdade não atualizam com os controles. Se precisarmos criar um alinhamento a partir de objetos, é melhor redefinir a geometria da curva usando as ferramentas de edição de alinhamento e, em seguida, excluir a curva e recriá-la com espirais. No próximo exemplo, queremos examinar um alinhamento existente, onde podemos precisar evitar conflitos, criando uma curva composta, ou podemos querer ver o que fazer se tivermos múltiplos itens que precisamos evitar. Então, aqui se moveremos a curva existente e mostraremos apenas a tangente de entrada e saída. Para criar uma curva composta, podemos escolher o menu suspenso de curva especializada e, em seguida, selecionar curva espiral espiral entre duas tangentes. Assim que inserirmos os parâmetros, veremos uma pré-visualização do alinhamento resolvido. Poderíamos também basear a curvatura em um ponto de passagem, um ponto inicial ou um ponto final. Se não vimos essa solução de pré-visualização, podemos precisar ajustar nossos parâmetros de curva. Em seguida, identificamos vários pontos de conflito com suas distâncias de afastamento. Neste caso, precisamos basear nosso alinhamento nesses envelopes de folga. Então vamos delinear este alinhamento segmento por segmento para garantir que otimizar nossa geometria, e escolher a curva flutuante como uma espiral a partir de um ponto com um raio e um ponto de passagem. Então escolheremos nossa tangente e forneceremos os parâmetros da curva e da espiral. Depois podemos escolher o ponto de tangente com base naquele envelope de afastamento. Podemos fazer o mesmo para a próxima curva, a mesma função, mas com parâmetros diferentes. Para terminar a curva, podemos adicionar uma linha flutuante, como a espiral. No entanto, no nosso caso, isso não coincide com a tangente necessária para sair desta curva. Então, para garantir que fechamos essa curva na tangente correta, vamos criar uma tangente e depois adicionar uma espiral de fechamento para completar a curva.
Vamos adicionar uma curva livre entre dois elementos e o comprimento será calculado automaticamente. E novamente, se precisarmos revisar ou editar os parâmetros de alinhamento, podemos fazer isso com alças ou na tabela de geometria. Portanto, isso nos oferece várias maneiras de criar a geometria existente ou proposta. No próximo vídeo, vamos configurar nosso alinhamento para calcular a superelevação do trilho e ver alguns dos recursos disponíveis para esse fluxo de trabalho.